Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre algumas possibilidades de run fits para a defesa enfrentando um ataque spread com os alinhamentos 2x2 e 3x1. Na defesa, manteremos o pacote 4-2-5 nickel com padrão de alinhamento 2 high safety e adotando a cover 2 como a nossa base. Mas antes de entrar em mais detalhes, peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações e se gostarem do vídeo, curtam, comentem e compartilhem com toda a galera, beleza? Vamos lá. Bom, eu fiz aqui uma disposição das peças no campo de uma forma bem simples, respeitando, a nossa ideia de 2 high safety e cover 2. Vejam que os dois safeties estão para fora das hash marks, mais ou menos entre 12 e 15 jardas da linha de scrimmage. Os dois corners estão jogando com leverage externos ao wide receiver mais aberto. E o nickelback e o weak side linebacker, o Will, estão por dentro do slot receiver, respeitando um padrão bem simples de cover 2, ok? Agora, com as peças já dispostas, nós podemos começar a definir as suas responsabilidades em relação ao jogo corrido, ou seja, os run fits para cada um dos jogadores. Só lembrando, tudo que eu falar aqui nesse vídeo são possibilidades, não necessariamente uma regra. Então, essas ideias elas podem facilmente ser modificadas e adaptadas para cada realidade, certo? De maneira geral, nós vamos adotar a regra de que o último jogador com responsabilidade de cobertura do campo em uma zona underneath será o nosso responsável pelo force. Nesse caso aqui, em cover 2, seriam os dois corners. Os demais jogadores com responsabilidade nas zonas underneath, os caras mais internos aos corners, os dois linebackers e o nickel, serão chamados de tackle. Ou seja, são aqueles jogadores que têm responsabilidade direta de derrubar o corredor. Por fim, teremos os dois safeties jogando mais alto no campo, como um suporte secundário. Bom, mas o ataque ele pode correr a bola por dentro ou por fora da linha. E isso vai impactar nas responsabilidades de cada jogador. Por isso, é importante trabalhar todas as situações. Vamos começar então com uma situação de corrida interna. Aqui nós teremos então os três jogadores mais internos nas zonas underneath, no caso os dois linebackers e o nickelback, fazendo a função de tackle, indo direto ao running back, com os dois caras mais laterais ajustando o ângulo de fora para dentro, empurrando essa corrida para cima do Mike. Os dois safeties também fazem esse ângulo de fora para dentro, atuando aqui como esse suporte secundário, chegando imediatamente após essa primeira linha de tackle. E aí nós teremos então os dois corners. Bom, os cornerbacks eles são os force players na jogada. Normalmente nós veremos eles agredindo diretamente o wideout pelo ombro de fora, lá na linha de scrimmage. Mas nessa situação, a corrida ela não está se direcionando para esse espaço. Então, é necessário que esses corners eles ajustem o seu ângulo. Ou seja, em uma corrida interna, os cornerbacks devem vir para dentro do campo, mas sempre jogando de fora para dentro em relação ao running back. É crucial que o cornerback faça isso com segurança, pois caso a corrida espirre para uma das laterais, é o cornerback que precisa fazer com que ela se direcione novamente para dentro do campo, tá? Então, mesmo vindo para dentro, o corner ele segue sendo o force player da jogada, beleza? Assim, então, nós temos as responsabilidades individuais de todos os linebackers e defensive backs contra uma corrida interna. Mas essa corrida ela pode ser também de forma lateral, buscando a sideline para um dos lados. Nesse caso, as responsabilidades elas vão mudar um pouco. Vamos simular aqui, então, uma corrida para a esquerda do ataque. Aqui, o play side cornerback, aí sim, ele vai precisar atuar de fato como um force player na primeira linha. Sim, ele vai ter então que agredir a linha de scrimmage e forçar o running back a correr para perto dos linebackers logo no início do campo. Os linebackers e o nickel, eles vão precisar ajustar o seu ângulo de perseguição, sempre buscando o chamado de ponto futuro. O Will, aqui ele está no play side, então ele vai diretamente no running back buscando o tackle. O Mike precisa abrir um pouco mais o quadril, tá? Para não perder o ângulo, enquanto que o nickel abre ainda mais para buscar esse dito ponto futuro, tá?
É importante, principalmente, que o Mike e o Nickel aqui, tá, eles não cruzem o quadril do running back, para evitar qualquer possibilidade de cutback. E assim, então, esses dois caras vão dar mais segurança para a nossa perseguição. O play side safety também tem liberdade para ir direto no running back. O ângulo do seu quadril, aí sim pode variar. Alguns treinadores utilizam esse safety como um segundo force. Aí ele precisa estar sempre em ângulo de fora para dentro. Nesse caso, buscando então dar um pouco mais de segurança defensiva, né, atuando como esse segundo force. Já outros treinadores preferem deixar esse cara mais livre, permitindo então que ele flutue e seja mais agressivo em direção à linha de scrimmage. Aí ele vai fazer essa perseguição normalmente de dentro para fora, né, buscando sempre dar o tackle, né, mirando sempre no quadril do running back, tá? E aí ele para então de querer forçar o running back para dentro, como na situação anterior. Então, né, deixo as duas possibilidades aqui claras, né, e cada coach pode adotar a que achar mais interessante para sua equipe, beleza? O backside safety ele vai ter uma responsabilidade semelhante à do Mike e à do Nickel. Ele precisa ajustar o seu ângulo em relação ao ponto futuro da corrida e atuar então como esse suporte secundário, né, que vem de dentro para fora e também cuidando do cutback em campo aberto. Para finalizar, o backside corner, que inicialmente é force player, agora precisa ajustar e fazer a perseguição mais aberta, sendo aquele nosso último recurso no lado da jogada, atuando então também como um suporte secundário. Vale destacar que o backside corner ele também nunca deve cruzar o quadril do running back, pois precisa impedir qualquer possibilidade de cutback em campo aberto, tá? Junto então com o backside safety, ok? Bom, agora conseguimos ajustar as responsabilidades de todos os defensores para uma situação de corrida aberta. Caso essa corrida seja para o outro lado, a ideia de responsabilidade é basicamente a mesma. O play side corner ele é o force, os três internos ajustam o ângulo de perseguição com os dois opostos à corrida, mantendo a responsabilidade de cutback. O play side safety ajusta o seu ângulo conforme a ordem do coach, se é de fora para dentro como um segundo force ou de dentro para fora como um suporte secundário direto para o tackle. O backside safety e o backside corner fazem a perseguição mais aberta e mantêm a responsabilidade, né, em caso de um cutback no campo aberto. Sempre então lembrando que esses caras responsáveis pelo cutback, eles não podem cruzar o quadril do running back. Beleza? Agora, vamos para as responsabilidades contra um ataque alinhado em 3-por-1. Em relação ao alinhamento defensivo, a distribuição das peças é basicamente a mesma, tá? Podem rodar algum ajuste aí, como abrir um linebacker para o lado onde tem 3 recebedores, ou alguma outra situação, tá? Então isso fica bem flexível, mas eu vou manter aqui a mesma ideia do alinhamento quando estava em 2-por-2, tá? Dentro das possibilidades de corrida, quando ela é interna, as responsabilidades, elas basicamente vão seguir as mesmas do que contra a formação 2-por-2, visto que o nosso alinhamento ele é semelhante. O importante aqui é saber que existem mais bloqueadores de um lado do campo, então os ajustes específicos eles precisam serem feitos conforme o esquema de bloqueio do ataque. Então, para a gente ajustar, né, alguma coisa em relação aos nossos jogadores, a gente precisa entender o que a gente está enfrentando. Mas, como um padrão, as responsabilidades continuam as mesmas. Quando a corrida é aberta, na mesma ideia também, né, as responsabilidades continuam semelhantes. Quando essa corrida é para o lado fraco, naturalmente a defesa vai ter vantagem, né, visto que não tem mais um slot receiver para bloquear um linebacker ou até mesmo um safety. Tá? Isso então vai criar uma vantagem para a nossa defesa e aí naturalmente a gente está um pouco mais seguro. Já quando a corrida é para o lado forte do ataque, ou seja, com mais recebedores, agora a vantagem muda de lado. O ataque ele tem um bloqueador extra aqui, tá? Então eu acho interessante a defesa trabalhar com alguns gatilhos para compensar essa situação. Eu gosto de utilizar dois, tá? O primeiro é alertar o nickelback, né, para ele pressionar, né, o tackle em relação ao espaço entre os dois slot receivers, tá? E aí usar o play side safety como um segundo force,
que nessa situação aí eu teria um pouquinho mais de segurança nessa parte lateral do campo, justamente por o ataque ter um bloqueador extra. Tá? E aí vai facilitar para os defensores mais internos chegarem no running back. Tá? Então esse é um ajuste, né? São dois gatilhos, né? E dois ajustes simples que a gente pode compensar essa situação de um bloqueador extra por parte do ataque. Beleza? Bom, com isso, finalizamos as responsabilidades dos linebackers e dos defensive backs em relação ao jogo corrido, atuando no pacote 4-2-5 nickel, com padrão de alinhamento 2 high safety e com a cover 2 sendo a nossa cobertura base contra as formações ofensivas 2x2 e 3x1.